Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos começar um estudo sobre bibliologia, um dos mais importantes para a nossa fé cristã. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Vamos para o estudo. Hoje nós temos muito que aprender sobre essa doutrina maravilhosa para a nossa fé cristã. Vamos começar com uma etimologia da palavra, que vem de duas palavras gregas. Bibliologia significa a primeira parte, biblos, livros, e logos, estudo. Juntando todas as duas, nós temos então o estudo da palavra de Deus. Nós vamos estar estudando aqui a parte da teologia sistemática que estuda a Bíblia. Bíblia é o conjunto de 66 livros inspirados por Deus. A divisão da Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando nós falamos em testamentos, nós estamos falando de pacto ou aliança, ou seja, uma aliança que Deus fez com a humanidade. Quanto à classificação dos livros, nós temos o Antigo Testamento com 39 livros, classificado da seguinte forma: o Pentateuco são os 5 primeiros livros, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. E eu quero dizer aqui para vocês que essa denominação, profetas maiores ou menores, refere-se ao número de capítulos, não acerca da importância de cada um dos profetas, porque todos eles foram usados por Deus e todos eles são muito importantes para a nossa fé cristã. No Novo Testamento nós temos 27 livros e a classificação é a seguinte: os Evangelhos, o livro histórico, as cartas paulinas, carta aos Hebreus, as epístolas gerais e o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Quem é o personagem central de toda a Bíblia? Como você pode ver aí, Jesus Cristo é ele o personagem central de toda a narrativa da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Ele é identificado através dos tipos, das figuras, dos símbolos, das profecias diretas, de sua biografia e dos escritos dos seus apóstolos, evidentemente. Em Lucas 24, 44, nós encontramos: e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, ele está dizendo que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, sempre se referiu a Jesus Cristo como a grande promessa de salvação para aqueles que estavam rendidos ao próprio pecado e sob condenação eterna. Agora veja comigo um resumão aqui de como toda a Bíblia está se referindo a Jesus Cristo, sendo esse o personagem principal de toda a história da Bíblia. Como você pode ver comigo, em Gênesis, Jesus Cristo é apresentado como a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, a rocha que foi ferida. Em Deuteronômio, profeta prometido. Josué, o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, como o libertador. Em Rute, ele é o parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, ele é apresentado como o rei de Israel. Esdras e Neemias, ele é o restaurador. Em Esté, ele é o advogado. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmo, tudo em todos. Provérbios, ele é a sabedoria divina. E em Eclesiastes, a razão suprema do viver. Em Cantares, o amado da minha alma. De Isaías a Malaquias, ele é apresentado como o Messias, o Salvador do mundo. E já no Novo Testamento, os evangelhos apresentam de Mateus a João ele como o Cristo, o Messias, um ungido enviado para restaurar toda a criação que estava perdida, manchada pelo pecado. Ele é o restaurador. Atos do Apóstolo, ele é representado pelo Espírito Santo. As epístolas de Romanos a Judas, ele é a cabeça da igreja. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Portanto, nós temos o começo lá, o início de tudo em Gênesis e o final de todas as coisas em Apocalipse. E aí vivendo uma nova história, agora através da redenção de Jesus Cristo no novo céu e uma nova terra. Vamos dar uma olhada aqui sobre a questão da Bíblia, e nós sempre temos declarado que ela é a nossa única regra de fé e prática. Para você entender, nós colocamos aqui na tela para você fazer as suas anotações. Ela é a autoridade final e suficiente em todos os assuntos relacionados à fé cristã, ou seja, nossas doutrinas, tudo que nós cremos sobre o homem, a criação do mundo, sobre o aspecto do mundo vindouro, etc. e tal. Então, todas as nossas doutrinas são
extraídas unicamente da Bíblia como a nossa única fonte de regra e fé. E quando nós falamos de regra, de prática, nós estamos falando que a Bíblia tem todas as instruções para o nosso comportamento, a moral, a vida cristã. Como um todo, nós estamos nos baseando na palavra de Deus, ou seja, o que a Bíblia diz que nós podemos fazer, nós fazemos, e o que ela diz que nós não devemos fazer, nós não fazemos, via de regra. Esse é o pensamento inicial daquilo que nós acreditamos sobre o que é a regra de conduta cristã no dia a dia. Onde é que nós tiramos? Qual é o nosso livro da moralidade? É exatamente as Escrituras Sagradas. Agora, para você entender melhor, deixa eu exemplificar aqui que outras religiões têm outras fontes como regra de fé e prática que não a Bíblia. Elas têm a Bíblia, mas não só a Bíblia. Por exemplo, a Igreja Católica, ela tem como uma regra fundamental, muito importante, às vezes até mais do que a própria Bíblia, a tradição da Igreja, que são os ensinamentos passados oralmente ou por escrito através dos seus representantes. Mas também o magistério, por exemplo, o Papa e os bispos têm autoridade para interpretar tanto a Bíblia quanto a tradição. O Papa é considerado infalível em questões de fé e moral. Quando o Papa fala da sua cadeira, ele é considerado como infalível. E a palavra dele tem um peso muito maior do que das próprias Escrituras Sagradas. Os concílios, para eles também, têm um peso muito grande, têm autoridade para definir doutrinas. Veja só. Por isso nós dizemos que nós, os cristãos evangélicos, de maneira geral, de maneira inquestionável, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática cristã. Não baseamos nossa autoridade em qualquer outra fonte a não ser as próprias Escrituras Sagradas. A Igreja Luterana é outro exemplo aqui. Eles têm, por exemplo, as confissões luteranas. Além da Bíblia, os luteranos confessionais aceitam os textos das confissões de Augsburgo e outros escritos como uma expressão fiel das Escrituras Sagradas. Olha só como eles têm outras fontes além da própria palavra de Deus. O mormonismo também, ele tem o livro de Mormons, e que esse livro é visto como um complemento à Bíblia, novamente uma autoridade até muito maior do que as próprias Escrituras Sagradas. Doutrina e Convênios, um conjunto de revelações modernas. Eles creem que Deus está usando profetas na atualidade, de maneira que eles vão complementando a Bíblia, vão trazendo outras profecias que a Bíblia não tem, coisas novas para a igreja, para o povo de Deus, aí entre aspas, que está se referindo a essa seita, mas eles têm essa fonte também como sendo de profunda autoridade para eles. Eles têm esse livro sagrado, pérola de grande valor. Profetas e apóstolos modernos são considerados fontes contínuas de revelação e orientação divina, como eu acabei de falar para vocês. Ou seja, a Bíblia ainda está sendo feita, ainda está sendo complementada. Ela não foi fechada no seu cano, e aí Deus está usando novas fontes para trazer ao povo orientações valiosas. É isso que nós falamos sobre o contraste daqueles que creem que a Bíblia é suficiente para todas as coisas e ela já está pronta, perfeita, não precisa ser acrescentada nem tirada absolutamente nada. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem os escritos de Ellen White, que são considerados inspirados por Deus no pé de igualdade com a Bíblia, e novamente, muitas vezes, as palavras de Ellen White, as revelações que ela trouxe aos seus seguidores, é mais valiosa, mais importante do que a própria Bíblia Sagrada. Agora, da teologia sistemática, que são 10 doutrinas classificadas ali, de bibliologia à escatologia, bibliologia ela começa como sendo o pontapé inicial, o alicerce para todas as outras doutrinas. Olha só, a doutrina das Escrituras é a base, a fonte de todas as demais doutrinas. A Bíblia é tão importante para nós que de todas as outras doutrinas, ela tem que estar baseada única e tão somente naquilo que a palavra de Deus está dizendo acerca dos assuntos sobre a criação do homem, a queda, sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, sobre a igreja, sobre anjos e sobre o mundo vindouro. Outras orientações mais doutrinárias, todas essas doutrinas têm que nascer nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é tão importante para nós que o Dr. Payson chegou a dizer acerca da importância das Sagradas Escrituras. Quem destruísse este livro, como já tentaram fazer, nos deixaria profundamente desconhecedores de quê? Do nosso Criador, da criação do mundo, da origem do ser humano e do nosso futuro destino. A destruição deste livro nos
privaria do cristianismo com todo o seu conforto espiritual, esperanças e perspectivas animadoras. E no lugar desses, nada nos deixaria a não ser a penumbra triste da infidelidade e as monstruosas sombras do paganismo. A destruição deste livro despovoaria o céu, fechando para sempre suas portas contra a miserável posteridade de Adão, restaurando ao rei dos terrores o seu aguilhão. Enterraria no mesmo túmulo todos os que antes de nós morreram, deixando a nós o mesmo triste destino. Olha só, ele fala ainda enfaticamente, enfim, a destruição deste livro cobriria o sol, secaria o oceano e removeria a atmosfera do mundo moral e degradaria o homem a ponto de ele ter ciúmes da posição dos próprios animais. Falou com muita eloquência, com muita poesia, mas com certeza ele tem total razão, porque a Bíblia é esse livro que, se uma vez for comprovado, inverídico, contraditório e cheio de mentiras, então toda a nossa fé terá ruído, toda a nossa crença terá ido abaixo. Sobre a importância da Bíblia, Rui Barbosa certa vez disse que se pudéssemos juntar todos os livros em um só lugar, fazendo uma grande pilha, e pegássemos a Bíblia e colocássemos no topo desses livros, a Bíblia seria a mente que gerou todos os livros. Mas se tirássemos do topo e colocássemos no meio, a Bíblia seria o coração de todos os livros. Se tirássemos do meio e colocássemos embaixo, a Bíblia seria um alicerce que sustentaria todos os livros do mundo inteiro. Diz o salmista no Salmo 138, versículo 2: Voltado para o seu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Por isso que a Bíblia, para nós os cristãos, é o livro de cabeceira, é o livro que nós devemos amar, meditar nele, de dia e de noite. Como está escrito no Salmo 1, bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois bem, na próxima aula lhes falarei sobre a singularidade da Bíblia, um outro assunto muito palpitante, muito gostoso. Nós vamos estar juntos na próxima semana, trazendo o próximo capítulo.